para não criar problema. Porque às vezes é o seguinte, o processo da pessoa ficar em silêncio pode ser uma resposta tácita, que a pessoa está de acordo com a outra. Mas às vezes é um insulto. O silêncio pode ser um insulto. É um insulto. Então isso tudo a pessoa tem que considerar e ver como é que é. Agora, esse silêncio que nós estamos aqui nos batendo por ele, dando tantas observações, acessos, etc., é aquele que traz a cosmoética, que faz a vivência da cosmoética. Isso aí, então, é sério. Agora, eu mesmo falo aqui, ó, sobre a lei do maior esforço e a lei do silêncio. É na legislologia. É sério isso aí. Agora, na síndrome, o pior que tem é a síndrome do ansiosismo. Está falando aqui também. Porque esse aí é que piora tudo. A pessoa que é super ansiosa, ela não faz o silêncio na hora justa. Agora, o pior que tem, se algum de vocês ainda sofre isso, essa pessoa, você tem que tomar uma atitude. É o seguinte, é a hora que passou aquilo, e fala assim, bolas, eu devia ter falado. Ou se não, você fala, bolas, eu falei demais. Essas duas coisas precisam ser tratadas. Então isso só se trata através de reflexão. A pessoa ponderar. É o recolhimento íntimo, como nós falamos. Essas duas coisas são patológicas. Agora, o pior é quando a pessoa comete isso, às vezes, num mês, ela cometeu isso 3 vezes, com pessoas diferentes. Agora, isso é duro. Uma pessoa que fala demais, aquela que é telefonista sem ser funcionária, é um senhor problema. Hoje a gente não fala mais telefonista, é celularista, né? É aquela que está com o celular e que não sai, ele está sempre no ouvido. Agora, isso não é nada bom, porque com o tempo pode fazer mal para a pessoa, né? Pode falar, Lúcia. De extrema importância, me faz entender melhor agora também aquele silêncio do Apolônio de Tiana. Nossa. É isso aí. Outra coisa, isso aí faz a gente pensar também naquela pessoa que ela dessoma e fica em silêncio. Você, por exemplo, você tem parapsiquismo, ela devia aparecer e falar, mas ela não fala. Ela respeitou alguma coisa. Entende? Tem gente que poderia vir e falar certas coisas que viu, alguma coisa, ficou calado. Então existe muito esse silêncio, as consciências mais vivas sabem usar. Vale a pena pensar nisso. Existe isso. Agora, ó, teve muita gente que já silenciou, né, na hora justa na história. E muita gente que falou demais. O que tem mais é que falou demais na história. Tem gente que falou demais até na hora de morrer, né? Tem umas últimas palavras do povo que são horríveis. A gente pegar na história aí e ler, o negócio não é fácil. De modo que pense nisso. Agora, ó, você fez muito voto de silêncio, não fez? Quantos anos? Ela é doutora em silêncio aqui. Eu acho que é uma das que mais sabe sobre silêncio aqui. É capaz de escrever um tratado sobre silêncio. Mas quanto tempo foi? Nessa existência? Você já viu que ela já aumentou, né? 21 anos. 21 anos, é? Agora me conta. Mas lá vocês, praticamente, na ordem, eram obrigados a ter o silêncio diário, né? Tinha uns horários para isso, não tinha? Tinha horários. Esse horário pegava quantas horas? Em média? Em média, de manhã cedo, né, até após o café da manhã, tínhamos o período de meditação, silêncio total, só após o café, que era liberada a fala. E à noite também, após a última oração, era silêncio rigoroso.
eram algumas horas, né, até o horário de dormir. Enfim, por exemplo, das 9 até as 6 da manhã não se falava. E durante o dia, nos períodos de retiro, né, nos dias de retiro, às vezes uma semana de retiro, era silêncio total. Agora, no retiro havia gente que fazia uma exposição, né? A superior, a qualquer coisa. Sim, o conferencista, né? Só quem dava a palestra mesmo. De modo que ela é doutora em silêncio. Talvez mais que a maioria aqui. Para certas amigas nossas é o contrário da Lourdes, né? Elas podem contar como é que a gente fala, não é isso? Agora, vocês já notaram que a Lourdes é moderada. Ela nem fala muito, nem silencia muito. Ela fala aquilo que precisa. Ela é comedida direitinho. Quer dizer, esses seus 21 anos ajudaram, né? Até um certo ponto. Agora me conta, eu acho que você já era assim de outras. De outras, realmente. Quando eu entrei lá, nada para mim era estranho. Ao contrário. Eu percebi, assim, alguns modernismos já exagerados. Vocês estão entendendo, né? Então já havia uma liberalidade de costumes que não havia antes, não é isso? Que não havia antes. Agora, você acha, por exemplo, na Idade Média a coisa era muito mais rigorosa, não era? Sim. Então... Das coisas que eu sei que o negócio era muito mais bravo. Pois é. Minhas retrocognições dos negócios que eu conhecia disso aí. Então, e quando eu entrei, eu me senti em casa, mas o comportamento de algumas colegas me incomodava porque não estavam de acordo com os padrões. Né? Algumas mais... Estava muito moderninha, muito avançadinha. Isso aí é interessante para vocês pensarem como é que é a vida. Agora veja, tem umas pessoas aí que o jeito é a gente mandar umas 5 vidas, dar uma receita, sabe? Para ter um período desse, né? E essa experiência lá no convento foi, para mim, a maior prova de que realmente a gente vem em várias vidas. Embora lá não se pregue isso, mas ficou muito claro para mim que não era a primeira vez. Em Uberaba, eu atingi até as carmelitas, você sabe. Aquela que eu ia atender para ver um processo dentário, tinha que tampar o rosto, que ela não podia ver, você sabia? Eu atingi esse povo, eu tive contato com conventos, esse negócio todo. Agora, o que se passa? A gente nota que uma boa parte desse processo do convento, devido ao silêncio conventual, as pessoas têm parapsiquismo. Por isso é que aparece depois a santa, o outro que está vendo a coisa, que tem clarividência, a beatitude. Porque a pessoa fica em recolhimento íntimo, a tendência dela, às vezes, é sair da matéria, do processo intrafísico. Sim, a projeção ocorre. Pois é. Com muito mais facilidade. Inclusive o que chamavam de êxtase. Pois é, o êxtase, a beatitude. Era projeção lúcida. Pois é. Não, outra coisa, o que acontece mais é a descoincidência. Agora, ninguém sabe nada disso lá. A maioria é bobó. Aí é que é uma pena. Eu não sabe. Mas quem é que pode falar, Tânia? Posso. Foi uma coisa que a Lourdes começou a falar, e aí a gente não sabe. Fala. E aí, Lourdes, o que é o silêncio de Apolônio, Diana? Fala um pouco disso. Mas nunca leu nada do Apolônio, fala lá. Não, nunca li. Mas o professor é doutora. Não sou. Pode ser doutora estudiosa. Não inclua fora dessa. Por quê? Mas o Apolônio, antes de se dedicar mesmo a Tares e ao trabalho de parapsiquismo, e se dedicar ao povo mesmo, ele impôs a si mesmo um silêncio de 5 anos. Ninguém determinou isso, foi só ele. Isso aqui é importante no caso. E o objetivo? É porque ele achava que falava besteira. Era
Exatamente o recolhimento íntimo e aquela preparação. Agora, o processo era parapsíquico, ele sabia disso. Era um parapsiquismo. Ele era impressionante, cara. Ele tinha contatos com a multidimensionalidade. Agora, que tem ele muita chamava... gente aqui do povo dele, aqui, ó, a energia. Está sentindo? Sente? Ó, isso não sou eu, não. Isso é gente aí. Um dia desses falaram nele, essa turma apareceu. Tem alguns dos nossos amparadores que têm contato com os negócios dele. Esse aí é um dos grandes. Eu acho que ele é, no mínimo, evoluciólogo. No mínimo, esse cara. Entende?